Quero falar um pouco sobre os gargalos da economia. A desoneração, no fundo, apontamos também para a reforma tributária e para a diminuição da carga tributária. Senhor presidente, não há dúvidas de que, no nosso país, nós vivemos aqui um momento singular na nossa história. Outrora conhecida como a nação do futuro, mas que nunca chegava. O Brasil hoje é uma potência, é a sexta economia do mundo. Se faz presente e respeitada nos principais fóruns internacionais e na moderna agenda multilateral. Somos dotados de um mercado doméstico pujante, uma classe média emergente e cada vez mais amplia o seu acesso aos bens de consumo. Nosso país percebeu que podia e pode e está crescendo sustentado pelo vigor e pela capacidade de sua brava gente. Assim, ao longo da última década, ampliamos nosso parque produtivo, voltado para o crescimento do nosso próprio mercado interno, algo que eu sempre acreditei e apostei, e por isso eu falava tanto da distribuição de renda, fortalecer o mercado interno e aí a valorização do salário mínimo. Senhor presidente, acreditando e apostando em nossa grande demanda interna e na potência que ela nos oferece. Por isso, está dando certo, promovendo ao mesmo tempo políticas públicas de distribuição de renda, incentivos à concessão de crédito e à geração de emprego e renda. Melhoramos, com certeza, assim, nossos indicadores perante o mundo. Nesse caminho, senhor presidente, conseguimos converter o crescimento econômico em ferramenta eficaz de inclusão social e de integração das classes menos abastadas de nossa população ao mercado consumidor. Mas é verdade também que a tarefa de modernizar o país e torná-lo socialmente mais justo e equilibrado ainda tem um longo caminho a percorrer. Fizemos muito, mas há muito ainda a ser feito para superarmos as barreiras e os gargalos históricos que afetam ainda o nosso parque produtivo. Avançamos, e Vossa Excelência é um líder nessa área. Avançamos no agronegócio, e que bom que avançamos. Usufruímos hoje de algumas vantagens comparativas, como tecnologia avançada e condições absolutamente favoráveis. O Parque Industrial Nacional ainda enfrenta sérios e persistentes problemas que acabam por represar e conter o imenso potencial produtivo que a gente aqui dispõe. Nesse sentido, Vossa Excelência, na Duracir, já falava, e eu repito, nós temos que avançar nos fatores estruturais, ligados essencialmente à complexidade da nossa carga tributária incidente sobre a atividade produtiva. Temos que avançar nas deficiências logísticas e operacionais, que têm estrangulado o poder de fogo da nossa indústria manufatureira, que ainda enfrenta as atuais pressões cambiais. O fato é que nos 2 primeiros meses desse ano, embora o número de emprego não caiu, houve uma alta rotatividade. A indústria nacional acumulou perdas de 3,4% em sua atividade produtiva, registrando uma importante queda, claro, no seu produto interno bruto, ou seja, na participação do produto interno bruto do país. A situação, portanto, claro que tem que ser olhada com cuidado e exige de todos nós uma cautela e detida reflexão acerca das verdadeiras causas do desempenho aquém desse importantíssimo e estratégico setor da nossa
economia tão pujante. Dessa maneira, senhor presidente, essa Casa tem claro, e está fazendo isso, a obrigação e o dever institucional de fomentar o bom debate sobre esse tema, oferecendo ao país alternativas para solucionar os problemas apontados de maneira objetiva e eficaz, sem jamais fragilizar a quem? Os direitos e as garantias históricas dos trabalhadores, que foram conquistadas com muita luta e suor. Digo isso tudo, senhor presidente, para estar muito claro. Sou a favor de fortalecer todo o parque produtivo no campo e na cidade, mas quero também que a gente olhe com muito carinho para a situação dos trabalhadores no campo e na cidade. Falo isso, meus amigos, pois compartilho com os representantes sindicais, com os trabalhadores, dos temores que a atual corrente, que vem devido à crise da Europa e na América do Norte, aprofunde como resposta à crise somente a retirada de direito dos trabalhadores que venham, no futuro, resultar de forma negativa. O governo já anunciou a desoneração da folha. Esse debate ganha força e tenho certeza que, se ele não for bem medido, poderá trazer sérias consequências para a nossa previdência pública. Eu repito, a previdência pública urbana, principalmente, ela é superavitária. Em média, se pegarmos os últimos 10 anos, daria uma média de 15 bilhões de superávit, dados oficiais. Se simplesmente reduzirmos as contribuições sobre a folha, sem apontar uma contrapartida, depois os governantes, seja quem tiver no governo, vai continuar dizendo que não dá para reajustar os benefícios dos aposentados e nem combater o famigerado fator previdenciário. Nesse sentido, senhor presidente, estou convicto que os problemas da indústria brasileira, que de fato existem, devem ser discutidos e atacados, mas não podem ser resolvidos com a imposição de perdas para aqueles que trabalham, que fazem esse país e até mesmo para os aposentados, sob a pena de acarretar uma imensa injustiça social e estabelecer um retrocesso na atual política de renda, com a sua distribuição e a ampliação do nosso mercado consumidor. Não é possível, senhores senadores e senadoras, caros colegas, que com tantos pontos a serem atacados para a redução dos custos estruturais de nossa indústria, como os altos e intricados tributos incidentes sobre a atividade produtiva, que a gente só veja como alvo o direito dos trabalhadores. O caminho desse debate, portanto, segue linhas tortuosas. Embora alguém poderia dizer, as águas do rio também atravessam curvas e curvas e terminam no mar. Nesse momento, a minha preocupação é receio, e tenho um receio forte, que se acabe por esticar a corda demais e a ponta mais fraca, que não é o mar, são os trabalhadores, sejam prejudicados. Na semana passada, só como exemplo, foi anunciada a desoneração na folha de pagamento em 15 segmentos produtivos da nossa economia, com redução significativa da contribuição patronal previdenciária, que passou de 20% para 2%, para 1%, e alguns setores já, isso é fato, eu diria que a metade do empresariado nacional já paga 0% sobre a folha. Eu não sou contra, senador Racir, quero mais uma vez reafirmar, porque alguns empresários amigos meus, às vezes ficam perguntando se eu sou contra. Não, eu quero só que haja uma contrapartida. A sociedade no seu conjunto tem que apontar caminhos que isso efetivamente não represente a falência da Previdência,
Porque eu dizia outro dia e repito hoje, no passado o dinheiro da Previdência foi usado para construir o Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Volta Redonda, Itaipu, e por aí foi. E colega fala dos governantes. Não, depois a gente devolve esse dinheiro, o Tesouro devolve. E não voltou um centavo de tudo aquilo que saiu da Previdência para outros fins. Senhor presidente, os setores que estão sendo desonerados são diversos e estratégicos para a nossa economia. Reconheço e sempre defendi e defendo o setor têxtil, confecções, couro e calçados, móveis, plásticos, materiais elétricos, autopeças, ônibus, setor naval, bens de capital, máquinas e equipamento, mecânica, hotéis, tecnologia da informação, call center e design. Ora, é claro, senhor presidente, que tal medida representa um impacto importante para todos esses setores, que são da indústria, da onde eu venho, mas também na arrecadação da Previdência. Não tem como não fazer essa reflexão. Contas da Previdência, alardeadas como deficitárias pelas autoridades e por inúmeros articulistas. Com isso, nós estaríamos ampliando o dito rombo. Não que eu acredito no rombo, acredito que a Previdência tem dinheiro, mas continuar tirando de forma desordenada, vai chegar um momento que vai ter mesmo déficit. Temo que diminuam as possibilidades do caixa da Previdência com essa política de não contribuição por parte do empresariado nacional e vai terminar que todos quererão não contribuir. Se 15 setores for contemplado, outros 15 poderão dizer, por que não? Não. Daqui a pouco os bancos também vão dizer, por que não nós também? E aí a minha preocupação volta mesmo, como fica então o reajuste real dos aposentados e como fica o fim do fator. Portanto, senhor presidente, se estabelece uma relação de causa e efeito dessas medidas que pode afetar diretamente o bolso do assalariado brasileiro. Ademais, senhor presidente, é preciso que se diga que uma grande parte do que está na cesta de encargos sociais integra, em verdade, a remuneração total do trabalhador. Alguns economistas, notadamente aqueles vinculados aos grandes grupos econômicos, partem de uma concepção absolutamente restrita e conveniente para afirmar que a cada real pago na folha de pagamento para o empregado, outro é gasto em encargos. Ora, a remuneração real do trabalhador não reside somente no salário nominal mensal e de suas parcelas, mas também se compõe, por exemplo, do recolhimento do FGTS e as demais verbas indenizatórias. Nesse sentido, aí vem outros dados, segundo pesquisa do DIESE e da Universidade de Campinas, a conta da relação entre encargos e salário do trabalhador fica, na realidade, não em 100%, 1 por 1, em torno de 25% a 27%, já inclusos os repasses para as entidades patronais de assistência ao trabalhador, como o SESI, o SENAI e também a contribuição para as entidades dos trabalhadores. Nesse debate, portanto, transparente e franco, muitas vezes se parte de uma falsa premissa de que o empregador tem dobrado a sua folha de pagamento pelos encargos a ela vinculados. Temos a obrigação aqui de desmistificar essa condição e enquadrá-la na realidade dos fatos. Dessa tribuna, senhor presidente, faço um apelo no sentido de direcionar as políticas econômicas, por exemplo, para avançarmos ainda mais na linha de diminuir a taxa de juros e também que tenhamos uma verdadeira reforma tributária. Temos que avançar para o corte de impostos e tributos não vinculados diretamente aos trabalhadores, para manter a justiça social.
Estou convicto de que há margem para uma readequação tributária que efetivamente diminua os custos estruturais de nossa indústria, sem redução de salários ou corte de empregos ou perda de arrecadação para a Previdência. Pelo contrário, senhor presidente, há consenso entre os especialistas em contas públicas de que fazer uma readequação socialmente justa, o governo estará dando uma forte contribuição para o crescimento e o vigor da nossa atividade industrial produtiva, reduzindo o famoso custo Brasil. Diversas pesquisas mostram que a lógica tributária brasileira é a seguinte: quem tem menos poder aquisitivo paga mais imposto, pois a maior parte dos nossos tributos acaba incidindo sobre o consumo, sobre os alimentos, sobre aquilo que os mais pobres têm que comprar. Por outro lado, faz-se necessário ainda um processo de desburocratizar e facilitar o processo de abertura de empresas em nosso país, um dos mais demorados e dificultosos do mundo. Temos também, senhores e senhoras, que melhorar de forma significativa a nossa infraestrutura básica, notadamente na área de transporte e circulação de nossas mercadorias. Veja bem, no tempo da ditadura ainda se fez opção pelas rodovias, o transporte sobre rodas, quando nós teríamos um potencial enorme. Temos trem, metrô e os próprios rios, que até hoje não são valorizados. Essas, definitivamente, são medidas que incrementariam nossa atividade produtiva de maneira muito mais eficiente, equilibrada e justa do que simplesmente abater custos, por exemplo, sob a Previdência, que vão resultar em prejuízo para o trabalhador, para o aposentado e para o pensionista. Repito, não sou contra, até, senador Racir, alguém poderia, se estivesse aqui no plenário, dizer: mas, senador Paim, não tem um projeto teu de mais ou menos 10 anos atrás que você reduza a contribuição do empregador sobre a folha? Tem. Eu devo ter sido um dos primeiros que apresentou. Exatamente. E é contribuição da Previdência. Veja bem o que eu estou dizendo. Só que eu boto uma contrapartida no meu projeto. Eu saio da folha e vou para o faturamento. O que eu estou percebendo é que se vai saindo da folha, vai para 1% do faturamento, daqui a pouco está virou zero. Aí vem as minhas preocupações. A não ser, claro, que me mostrem um outro caminho. Eu não sou daqueles que diz ser dono da verdade e quero aprender no bom debate. Senhor presidente, assim deve ser conduzido o debate em torno da desoneração dos encargos sobre a folha para a indústria.